Fala galera, aqui é o Guerra com o segundo vídeo do TETCTF 2021. Depois do vídeo sobre o desafio SuperCalc, vamos resolver dessa vez o MySQLimit. Né? Esse é um desafio de SQL Injection que também apresenta um filtro para o nosso input. Bom, de início, visitando a página, temos acesso ao seu código-fonte diretamente. O primeiro if já evidencia que há um parâmetro ID. Se esse parâmetro não for passado, recebemos o código-fonte da página, que é o que a gente está vendo nesse momento. Do contrário, temos um filtro para o nosso parâmetro, com diversas expressões usadas em banco de dados SQL. Caso esse filtro seja respeitado, ou seja, não usemos nenhuma das palavras que estão nesse pragmatch, o nosso parâmetro passa pela função MySQL RealEscapeString, e então é colocado em uma query SQL para ser executado. A primeira linha retornada dessa query pelo banco de dados é exibida para nós. Testando a página com IDs válidos, recebemos alguns nomes de flags para os valores de ID 1, 2 e 3. A página é simples e está bem óbvio que precisamos dar um jeito de fazer um SQL Injection. O problema é, como? Testando de começo uma aspa simples, URL encoded, claro, causamos um erro no SQL que é exibido para nós. Isso reafirma que estamos usando MySQL no banco de dados e que um tratamento não tão eficiente está sendo, já que o erro está sendo exibido para a gente. Vamos ser um pouco mais diretos nessa resolução, sem testar muitas coisas que não darão em nada. Tentando, por exemplo, usar as palavras Union Select, que está no nosso filtro, nós não passamos nele e recebemos essa imagem. Agora, olhando o pragmatch mais uma vez, percebemos que podemos usar Group By, porque ele não está aí. O pragmatch ele serve para ver se alguma das expressões que vocês podem ver aí estão no nosso input. É um filtro de regex para o nosso input. E nesse caso, esse filtro só verifica se certas palavras estão na nossa entrada ou não. E o Group By não é uma dessas palavras. Então, dando um Group By 1, conseguimos um erro interessante. Como havíamos percebido, erros na query estão sendo exibidos para nós. Dessa vez, o erro diz basicamente que, por causa de uma configuração do SQL, que é esse SQL mode igual only full group by, nosso select com group by 1 não pode ser feito. Uma parte importante do que esse erro nos traz é o nome da coluna, da tabela e do database que causou o problema. Flag here, ho é o banco de dados, flag here, he é o nome da tabela e tflag name su é o nome da coluna. Fazendo o mesmo com group by 2, conseguiremos então o nome de outra coluna, a segunda coluna da tabela, que é tflag value su. Com group by 3 também conseguimos o erro, com a terceira coluna sendo aparentemente igual à primeira. Ao tentar um group by 4, descobrimos que a coluna 4 não existe. Só com isso, já conseguimos os detalhes da tabela flag here, he, que está no banco de dados flag here, ho. A tabela tem 3 colunas, tflag name su, tflag value su e mais uma vez, repetindo a primeira coluna da tabela, tflag name su. Agora precisamos pensar nos próximos passos. O eu que está narrando o desafio aqui já sabe que funciona. Então a ideia que iremos usar é causar um blind SQL injection para descobrir pouco a pouco o que está nos campos da tabela, tentando achar quais das 3 flags que vimos é a correta. E por que isso é um ataque viável nesse caso? Olhando o filtro, vemos que não podemos usar o end, que é muito comum em blind SQL injection. Porém, no MySQL, 2 is comerciais juntos equivalem ao end, e isso o filtro não está restringindo. Além disso, para comparar strings, temos a função strcmp, né, que ela não está sendo também restringida, então a gente pode passar ela no nosso input. E o que essa função faz? Essa função compara duas strings S1 e S2, e ela retorna 0 se as strings são iguais, menos 1 se S1 é menor que S2, e 1 se S1 é maior do que S2. É importante observar que no MySQL 0 é falso, e diferente de 0 é verdadeiro. Para exemplificar, se fizéssemos um payload do tipo id igual a 1 ee true, obteríamos como retorno handsome flag. Se fizéssemos 1 ee false, nada seria retornado, porque a gente já está conseguindo um true e false, e true e false é false. Beleza, então podemos tentar um payload como esse que está na tela. A ideia de comparar com o T é que provavelmente a flag começa com TETCTF, seguindo o padrão do CTF. Todas as flags começam com TETCTF, o que já é uma outra dica para a gente. Infelizmente, o payload não funciona e recebemos um erro. Nesse erro que recebemos, percebe-se que nossas aspas simples foram escapadas por causa daquela função MySQL RealEscapeString, que é aplicada ao nosso input.
mas isso é fácil de bypassar. Em vez de passar a representação em ASCII do caractere, podemos passar o valor em hexadecimal. Por exemplo, o caractere T ele equivale a 55 em hexadecimal. Assim, bypassamos o filtro mais uma vez e temos praticamente finalizado o nosso payload. E um detalhe importante é que precisamos colocar a palavra binary antes do nosso char para que a comparação seja case sensitive. Do contrário, se a flag começasse com um T minúsculo, por exemplo, a gente ia conseguir uma comparação com um T maiúsculo que fosse verdadeira. Ao fazer a comparação com o caractere T maiúsculo da forma que eu falei, recebemos handsome flag como resposta, o que mostra que o resultado de strcmp foi -1 ou 1, ou seja, uma das strings é menor ou maior do que a outra. Podemos então somar 1 no resultado da nossa comparação de strings. Assim, caso a flag real seja maior do que o nosso palpite, obteremos 0, e nada será exibido na tela, ou seja, teremos um resultado falso. Do contrário, ou seja, se a flag for menor ou igual ao nosso palpite, obteremos 1 ou 2, que seria verdadeiro. Tentando o seguinte payload, que vocês podem ver aí, conseguimos o retorno na tela, ou seja, a flag é menor ou igual ao nosso palpite. Não sabemos se a flag está no ID 1, 2 ou 3, mas para começar tentaremos com o ID 1, por ser, enfim, o primeiro ID que a gente conseguiu. Eu criei então um script em Python 3 para descobrir a flag aos poucos usando essa ideia que a gente acabou de desenvolver. O modelo do nosso payload está ali. O que iremos usar é o nosso palpite de flag. Esse palpite começa com essa sequência numérica que vocês estão vendo, que se você transformar ela para caracteres, para caracteres ASCII, significa TET-CTF, porque a gente sabe que a flag começa com isso. Definimos então os valores de hex_guess_min e hex_guess_max como os menores valores decimais dos caracteres que testaremos. Ou seja, nós queremos só caracteres como espaço, underline, letras, números, nós não queremos testar, por exemplo, um /n no meio da nossa flag. Cur_guess é o caractere atual que testaremos. Esse cur_guess será concatenado ao flag_guess, que tem os caracteres que a gente já sabe da flag, e será usado na nossa comparação de strings, ou seja, no strcmp, com o tFlagValueSU, que é a coluna da tabela que a gente quer descobrir. A URL completa pode ser vista na linha 17. Na linha 19, fazemos um get para o site. Feita a requisição, verificamos se no corpo dela temos a string handsomeflag, que é o retorno que obtemos quando nossa injection retorna true. Usamos uma estratégia de busca binária para decidir qual será o próximo caractere que testaremos. Assim, os valores hex_guess_min e hex_guess_max vão mudando a fim de diminuir o nosso espaço de busca, até que o hex_guess_min fique igual ao valor que estamos testando naquele momento. Com isso, o nosso espaço de busca se torna 1, ou seja, a gente só tem um caractere possível, que obviamente vai ser o correto, da flag. Quando isso ocorre, adicionamos o valor, ou seja, esse caractere do nosso espaço de busca unitário, no flag_guess, ou seja, nós descobrimos mais um caractere da flag real, do valor que está naquela coluna da tabela tFlagValueSU, e exibimos o que temos da flag até agora na tela. Esse processo se repete até que cheguemos à última chave, ao fechamento da chave, porque isso indica o fim da flag. A gente já sabe a estrutura da flag, como eu falei, ela é TET-CTF, abre chaves, algum conteúdo dentro e fecha chaves. Deixando o script rodar, dá para ver que ele está funcionando. E após poucos minutos, conseguimos extrair a flag completa. E pronto, com isso terminamos o desafio. E em resumo, o que fizemos foi identificar uma falha inicial, que é a exibição de erros no SQL por meio do group by, e com isso conseguimos informações importantes, como o nome da tabela com nome e quantidade de colunas. A partir disso e do filtro muito fraco que é aplicado no nosso input, conseguimos fazer um payload para blind SQL injection. E assim, podemos usar brute force para extrair caractere por caractere da coluna que desejamos na tabela e obter assim a flag, ou enfim, qualquer outro valor que seja de qualquer outra coluna da tabela que a gente está acessando. Por esse vídeo eu acho que era isso então. Espero que vocês tenham gostado tanto do desafio quanto da explicação. Não era um desafio extremamente complexo, mas ele tem uma estratégia, uma linha de raciocínio interessante, que você vai usar em muitos desafios de STF e talvez em cenários da vida real também. E, bom, qualquer comentário, qualquer sugestão, críticas são mais que bem-vindas, só deixar nos comentários do vídeo aí. Se vocês quiserem e curtirem o conteúdo que está sendo feito aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, se quiserem compartilhar com mais gente, está mais que bem-vindo. E, bom, temos mais outros vídeos aí no canal.
caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre segurança. E é isso. Obrigado por todos que viram até aqui e até mais.